uma luta que nós próprios queremos abraçar e queremos enfrentar. Não é quando É estamos aí a verdade. lutar pelos nossos objetivos, numa modalidade, numa atividade profissional que é do nosso gosto, é uma paixão, etc. É muito bacana. Aí é bom. Ok, então Vitor, como é que se sente? Tudo, tudo bem? Especialmente agora depois daí de um excelente mês de séries e um ano Pô, que também emite quero bom. agradecer, né? Primeiramente, te agradecer aí pelo convite de estar aqui com vocês. Pô, acompanha a comunidade. Gosto muito do teu trabalho, sou fã do teu trabalho. Então, acho que os números estão aí, né? Além de quanto é gente boa, acho que os resultados que tu entrega, eles não têm muito o que falar. Então, gosto muito de acompanhar a comunidade. Recomendo vários vídeos aqui da comunidade para jogadores meus, para amigos meus, para sócios meus. Então, estar aqui com vocês hoje é uma alegria muito grande e Oh, espero que a gente tenha um bate-papo massa aí. isso. Valeu. Obrigado também pelo reconhecimento, Vitor. E fico mesmo muito contente de poder agregar de alguma forma, direta ou indiretamente. Também já fizemos aí uma aula com, com o seu time e pelo que eu tenho visto também o seu time cresceu. Em 2026 parece que cresceu. Vocês abriram vagas e etc. É isso. Mas é isso, fico bastante contente por poder ajudar. Boa. Mas sim, sobre 2026, como é que isso está indo? Como é que se tem sentido com o decorrer das coisas, os Então, resultados? a minha carreira ela passou por várias fases, né? E no ano passado, no final de 2024, eu jogava site, jogava Average 300, eu saí do projeto que eu tava e fui focar no A-Game, que é o meu time focado em aplicativos. E aí, a gente, trabalhando com os meus sócios e tal, a gente optou ali por consolidar bastante o ano passado. Então, ano passado, praticamente, eu não joguei site. Fiquei com a rotina do meu time nos aplicativos. Uhum. E aí, quando foi em fevereiro, surgiu a oportunidade de entrar em um novo projeto. As coisas do time já estavam bem estabelecidas, já estava funcionando ali, eu não precisava ser tão ativo assim. E aí eu acabei me retirando um pouquinho mais ali do A-Game para voltar a focar na carreira como jogador. E aí fevereiro foi um mês ali de adaptação, voltar e jogar os torneios caros novamente, mudar o field, mudar alguns ajustes de jogo. E março ali, durante o mês de série, as coisas aconteceram, foi um mês maravilhoso, o maior mês, melhor mês da minha carreira. Mas assim, né, é um mês bom, assim como poderia ter sido um mês ruim também. Uhum. Até falei no meu Instagram ontem, eu gosto de focar muito no processo, né? O resultado, óbvio que eu fico muito feliz que aconteceu, o dinheiro é sempre bom, mas também se não tivesse acontecido, o mês de abril teria sido eu faria a mesma coisa que eu fiz por ter sido um mês bom. Uhum. Então, fico feliz que as coisas aconteceram. Entre acontecer e não acontecer, óbvio que eu quero que aconteçam, né? Pois, Então, fiquei muito pois. feliz. E às vezes, e entre acontecer e não acontecer, às vezes é a questão de um flip, ou de um 80-20, ou de um 70-30. Mas Uhum. você podia ter ganho muito menos em março e o mês continuava a ser bastante bom do ponto de vista de processo, evolução, performance nas mesas. Eu tenho duas histórias que eu queria compartilhar. E uma eu falei ontem no meu Instagram, e a outra acho que ninguém sabe, assim. Os dois maiores resultados que eu tive no mês passado foi eu cravei um torneio da WSOP online ali, um 1050 Bounty para 220k, e tive um terceiro lugar no ACR, num 1K de série ali para 270k, né? Uhum. E nesse torneio 1K da GG, o ITM, se eu não me engano, era 150. E aí a gente estava em 152. Eu tenho aproximadamente ali uns 25 blinds. Eu abro. Pode contar paradinha? Eu não Ah, gosto de falar paradinha, não, mas essa é importante. claro, claro. Você é que Então eu manda abro de hoje. MP e o Dalton, acho que todo mundo conhece, um excelente jogador. Ele me tribeta do botão, ele é o chip leader da mesa. Ele tribeta do botão, a ação volta para mim, a gente está em 152 com item em 150. E aí eu forbet chove um Ice 4 suited.
e é Uhum. um esporte que ele vai ter muitas mãos ali para trivetar, enfim, não vou entrar muito a fundo. E ele tem 10-10, ele paga, e aí eu acerto Ás no River. Então, e aí eu dobro, passa uns 10 minutos, Pois. eu elimino ele no torneio, e aí as coisas vão, pausa no dia seguinte, eu passo o chip leader 40 left e cravo o torneio no dia seguinte. Só que na bolha, faltando dois para entrar no ITM, eu acerto um Ás no River, onde eu tava perdendo pro 10-10, e graças a esse Ás no River, eu consegui dobrar na Uhum. bolha, entrei ITM e Enchi pelo acabei torneio. cravando o torneio. Uhum. E no outro torneio da CR, 12 left, aí eu acabo errando uma decisão. Eu dou um three-bet call small contra cutoff, 35 blinds, eyes valete suited. Essa mão depois eu rodei e tal, ela acaba sendo puro flat. E também, eu dou three-bet, o vilão manda 10-10, eu acerto o valete no river e chipo ali para 70 e poucos blinds. Então, são duas decisões que tu acaba tomando, onde se não bate o river, não teria tido um Uhum. resultado. Assim como Uhum. várias outras. Tu tá na frente e acaba perdendo. Então, quando a gente acaba olhando o número na planilha, o número ali depois, cara, é muito complicado que tu tenha sensatez de administrar o que que de fato é bom ou ruim. Então, focar no processo, focar no que tu faz no dia a dia, pra mim essa é a chave, assim, os resultados eles são consequência. E Isso. falar é muito fácil, né? Mas só que é difícil tu ter esse controle muitas vezes quando tu tá tomando pancada, quando tu tá apanhando, quando todo dia tu fecha perdendo Uhum. e, e é difícil ter essa Pois. consistência mental. Uhum. E isso acaba sendo também um treino, um adestramento da mente. Ou seja, quando nós reforçamos esta visão e este comportamento de, ok, o meu trabalho é focar no processo e não necessariamente ganhar dinheiro, isto vai se tornando depois quase um programa interno. Mas para levar isso até o ponto do programa, até o nível que isso é o nosso automático, é preciso ali muito reforço positivo, é preciso muitos altos e baixos, e não é nada fácil. Mas depois o processo também é o nosso mapa, porque o processo, e esta era uma pergunta que era uma curiosidade que eu tinha em relação a esta fase da sua carreira que também que você está a passar, bastante positiva, que é o processo acaba sendo um mapa, porque quando as coisas estão a correr bastante bem, nós voltamos, é o processo, não interessa, estão a correr bastante bem e isso é ótimo, mas o que se sobrepõe é o processo, e então eu tenho que continuar no meu processo. E quando as coisas correm mal e não estamos a ter o reforço positivo dos resultados, isso é chato, mas ainda assim há algo mais importante que é seguir o processo. Então isto previne com que nós divagamos demasiado no nosso dia a dia. Mas isto, no seu caso, você já anda a reforçar esta questão de focar-se no processo há muito tempo? É algo mais recente? Como é que você está nessa jornada? Então, tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu me perguntava, pô, como que vai cooperar quando eu me ferro, quando eu me dou mal, quando eu tenho um dia ruim? Como que isso está cooperando para o meu bem? Se, beleza, eu amo a Deus, mas as coisas não estão acontecendo. Como que isso está cooperando? E aí um dia eu entendi que, cara, se todas as coisas de fato cooperam para o meu bem, quando algo não acontece, é porque tem um aprendizado nisso. E eu Uhum, preciso entender o que que eu preciso aprender nessa situação. Então, é óbvio que muitas coisas que às vezes acontecem ruins, elas são colheitas de algo que a gente plantou mal. E aí é a vida, a uhum, vida é assim. pois, Mas muitas coisas elas acontecem, a gente acredita que são ruins, mas quando a gente pega a visão macro daqui a 6 meses, um ano, tu vê que aquela coisa que era ruim, na verdade não era ruim. Tu aprendeu com aquilo e aquilo se tornou algo positivo. uhum, Então, no período onde as coisas não acontecem, eu acho muito mais fácil tu conseguir enxergar e aprender. Só que num momento bom como é agora, como é essa fase da minha carreira, é onde eu entendo que a minha guarda ela precisa estar mais alta, porque é onde tu quer relaxar, tu quer descansar, tu quer pois, aproveitar, tu quer aham, curtir. E aí, quando tu só olha para o resultado, dá vontade de tirar férias.
Só que quando tu tira férias, a tua vida não acabou, tu não se aposentou do poker, tu só tá numa fase boa. Uhum. Então eu preciso ficar com a guarda ainda mais alta, eu preciso focar ainda mais no processo, eu preciso Isso. focar ainda mais em melhorar, porque mês que vem tem outra série, em agosto tem outra série, eu tô jogando amanhã, então a vida continua. E nesses momentos onde a gente está ganhando, são os momentos onde, na minha visão, a gente tem que ter mais consistência. Porque se tu baixar a guarda, cansei de ver jogadores, e eu também, várias vezes durante a minha carreira, essa inconsistência aconteceu. Uhum. Eu tinha um mês maravilhoso, no mês seguinte eu baixava a guarda, quando ia ver, ficava 6, 7 meses em downswing, vindo logo depois de um excelente mês. Por quê? Porque eu baixei a guarda. Pois. Então, entender que tu ter um mês maravilhoso, tu não é o melhor jogador do mundo, ter um mês horrível, tu também não é o pior jogador do mundo, e aí focar nessa consistência mesmo. Isso. É uma grande armadilha, às vezes, esses meses positivos aos big hit. E eu até costumo dizer que às vezes o big hit acaba sendo uma maldição para alguns jogadores. Porque Uhum. depois não há essa vigilância, não há esse cuidado com manter o processo. E eu tenho muitos jogadores que chegam até mim que vêm a perder há 1 ou 2 anos, muito por conta de terem tido um big hit há 2 anos atrás que acertaram 100k ou 200k, 250k, mas esse big hit gera uma ilusão e depois hum, a grande armadilha é que o deterioramento do processo é muito subtil. Ou seja, nós não vamos perdendo qualidade do processo, não é tipo do dia para a noite. São mudanças insignificativas que acontecem de um dia para o outro, e para o dia seguinte, e para o dia seguinte, e depois passam 3 ou 6 meses e você já está com um processo muito de uma qualidade bem mais baixa. Então, é isso, essa vigilância durante a upswing é fundamental, porque também, por outro lado, se nós aumentamos a qualidade do nosso processo e continuamos naquela parada que nos fez chegar a upswing e aos big hits, nós até estamos a favorecer a upswing, estamos a favorecer a sorte, ou ajudar a sorte a se propagar. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Hábito, e ele fala muito sobre isso que tu tá falando, assim, sobre nada é do dia pra noite. São coisinhas que tu vai. São uma grande decisão errada, ela não acontece do dia pra noite, ela vai acontecendo com pequenas decisões ruins ao longo da tua trajetória, né? Uhum. Assim como uma grande decisão certa também não é do dia pra noite. São pequenas boas decisões que tu vai tomando e até que tu toma uma grande boa decisão. E isso também pode ser vir para o micro, né? Quando a gente fala do nosso dia, por exemplo, digamos que eu jogue, começo a jogar 1 da tarde, e aí as retas finais dos meus torneios vão acontecer lá pelas 10 da noite. Pô, se eu começo meu dia mal, sei lá, eu tenho um trato comigo que eu preciso ir treinar de manhã. E aí eu não fui treinar. Beleza, já comecei com falhando aqui. Aí eu Uhum. tenho uma rotina que eu vou almoçar e vou lavar a louça. Almocei e não lavei a louça. Beleza, outra coisinha aqui. Cara, quando eu Aham. chego às 10 da noite, o meu cérebro ele tá entendendo que os meus tratos comigo mesmo eu não cumpro. Então, quando eu chego lá às 10 da noite, onde eu preciso estar com a minha energia lá em cima, minha confiança E a precisa estar lá em confiança. cima, Aham. pô, alguma coisa vai me acusar. Então, pequenas coisinhas, elas contribuem para uma grande decisão. Então, eu gosto muito de uma frase que trabalhou, trabalhou, trabalhou e do nada aconteceu. E só que não Pois, é do nada, né? Aquele do nada foi pois. uma construção. É um culminar, pois. E você mencionou que fez, nos últimos tempos, fez a transição do grind nos aplicativos para o grind nas salas normais, correto? Uhum. E há quanto tempo é que já vem nesse processo de transição e de adaptação também ao field, aos novos ABIs e etc. Então, eu comecei jogando em site lá em 2018, e aí em 2020 eu jogava ABI mais ou menos 15, US$ 20, e aí eu saí dos sites para jogar aplicativo num time de alguns amigos meus. E aí eu fiquei 1 ano e meio, virei instrutor, virei sócio lá, e aí no final desse 1 ano e meio já estava jogando um pouquinho mais caro, já estava jogando, dando alguns tiros em site e tal, mas não era a minha grade, eram alguns tiros. E aí eu saí desse time e fui jogar pro Ketzer.
E aí, quando Uhum. eu saio desse time lá em 2000, agosto de 2021 e vou jogar pro Ketzer, eu chego jogando um average 80, mais ou menos. E aí eu caminho junto com ele por 3 anos, ali até 2024. Então, a caminhada ali do ABI 80 até jogar ABI 300 e saio desse projeto. E volto para jogar nos aplicativos, um average infinitamente menor, né? Então, um average, sei lá, R$ 600 por aí. Só que o foco não era nem o tanto ganhar dinheiro profitando, era estar ali na rotina com os jogadores do meu time para conseguir estar mais junto com eles e acompanhar mais esse processo com eles e tal. Era um momento que precisava estar ali. E aí, quando. Só que então eu paro de jogar Average 300 e vou para os aplicativos. E fico um ano e meio praticamente sem jogar. Então, tanto que quando eu pensei, pô, vou voltar a jogar site porque chegou o momento de voltar, era muito difícil porque não tinha amostragem. Eu fiquei um ano praticamente sem jogar. Pois. E aí, então, quando eu ia falar com alguém, pô, precisa de database, mas não tem database, tu tá um ano parado, então era sempre muito difícil. E aí, quando veio fevereiro, por isso que eu sou grato, muito grato a esse projeto que eu tô, porque eles confiaram no meu trabalho. Vários deles já me conheciam, então sabiam meio que quem eu era, conheciam um pouquinho do meu jogo, mas eu foi em cima da confiança mesmo. E aí, quando eu volto em fevereiro desse ano, praticamente um ano e meio parado, volto jogando a BI tipo 120, 150, algo assim. Hum. E aí, no mês de séries ali, acaba subindo um pouquinho mais, ficou lá 250 por aí. Mas essa foi Ok, a caminhada, assim, uma caminhada de bastante aprendizado. ok. Então fez essa transição para os sites em fevereiro deste ano. Como? Desculpa. Fez a transição para voltar a jogar nos sites em fevereiro deste ano. 3 meses. Há 3 meses, ok. Ok. E agora voltou também à rotina normal do jogador de póquer online, de grindar várias vezes por semana, 4, 5 vezes. Sim, Ou. agora Ok. a gente tá. Eu divido a minha vida em várias caixas, né? Então tem o Vitor jogador, tem o Vitor filho, o Vitor amigo, o Vitor dono de time, o Vitor que dá aula, enfim, várias caixas. Só que agora o foco é total no Vitor jogador, assim. Uhum. Onde eu tô Ok, jogando, tô volumando, aquela fase de fazer 30 torneios por dia, 20 torneios por dia, jogar vários dias. ok, Então é nessa fase aí que eu tô com sangue no olho aí pra jogar. ok, top. E como é que tem corrido em termos de performance? Obviamente os resultados têm sido muito bons, mas tentando separar os dois, porque isso também é um skill. Conseguir separar o trigo do joio. É como você estava a dizer, quando as coisas correm bastante bem, não quer dizer que eu sou o melhor do mundo, nem quando correm mal eu não sou o pior do mundo. Então, entender que a performance está separada dos resultados no curto prazo. E nesse sentido, como é que tem sido a sua performance, tanto com conciliar toda a rotina do jogador, como com a performance in-game, agora nestes meses que você voltou aos sites? Tem sido um desafio muito grande, porque eu estava acostumado há um bom tempo numa rotina noturna, né? Então eu Uhum. começava a trabalhar ali 7, 8 horas da noite e até 4 horas da manhã. E aí agora mudou tudo de volta. Então eu começo a grindar ali 1 da tarde e vou até ali meia-noite, depende da última tela. Mas então isso demora um tempinho assim para entender que, pô, não posso mais terminar o meu grind e continuar acordado até 3, 4 da manhã, porque senão no dia seguinte ferrou, né? Pois. Então tem sido eu sou um cara que funciona muito em cima de rotina, assim. Então, se eu não tenho as coisas anotadas, se eu não sei o que que eu vou fazer aquele horário, se eu deixo isso, dou uma largada, cara, eu erro muito na rotina, assim. Então, e é muito fácil errar, ainda mais agora que as coisas estão dando certo. Parece que é só Pois. tu sentar, registrar que vai acontecer. E não é assim, né? Então, eu tenho focado muito nessa parte da rotina de não errar comigo mesmo, assim. Tenho que acordar cedo, vou acordar cedo, tenho que treinar, vou treinar, tenho que fazer as coisas. Porque, que nem eu falei ali antes, né? Quando tu dá certo com esses pequenos combinados contigo mesmo, coisas elas tendem a acontecer, Pois. né?
E você também nutre esse sentimento de confiança em si próprio, porque lá está, o seu subconsciente ou superconsciente sabe que quando você diz que vai fazer alguma coisa, você faz. Como também o oposto acontece, você diz que vai treinar e depois não treina, a sua mente começa a duvidar da sua própria palavra. E como é que vamos ter confiança em nós próprios quando não existe uma coerência entre a nossa palavra a nossa ação? Então, honrar esses compromissos internos são muito importantes. E como é que você se mete, ou como é que você se compromete em manter um processo muito bom agora nesta altura que as coisas estão correndo bem? Você tem, por exemplo, pessoas que cobram de si ou tem sistemas que ajudam a se manter ali fiel ao processo? Como é que gera esse ponto? Então, eu tenho um leak de vida muito grande que é assim, quando o prejudicado sou só eu, parece que eu não ligo tanto se algo der ruim, se algo for ruim, assim. Uhum. Então, se eu tenho uma decisão que é de muito risco, mas só eu vou me prejudicar, dificilmente eu não vou tomar esse risco, assim. Ou se eu tenho uma rotina e se eu falhar nessa rotina, só eu for prejudicado, falta, eu não tenho muitas vezes a força necessária para lidar com isso. Então, como eu sei que existe um pouco esse leak de vida, eu tento associar todas as coisas difíceis a mais alguém. Isso. Então, se eu falhar nisso daqui, não vou estar falhando só comigo, vou estar falando com os outros, porque quando eu coloco outra pessoa, eu não falho. Então, falhar com o outro, para mim, é muito difícil, é muito duro. Sendo que falhar comigo mesmo, às vezes eu não tenho a consciência de que Aham. deveria ser tão duro quanto isso. Mas como isso é algo que eu tenho, assim, eu tô trabalhando para evoluir, para melhorar, um jeito de ancorar isso daí é colocar outra pessoa Isso. para, se Aham. eu falhar aqui, essa outra pessoa também tô falhando com ela. E aí isso me Uhum. ajuda. E eu acho que essa questão é comum entre nós, seres humanos, de se for um compromisso só para nós, quase um compromisso mental, tem um certo efeito, se for um compromisso externo, tem uma importância e um sentimento de urgência maior. E na prática, como é que são esses compromissos? Você tem, por exemplo, estudo com coaches, com amigos, com colegas já agendado, está ali na agenda, tem o treino com o PT, como é que gera esse compromisso externo ou que tem essa repercussão também Então, com Fora, outros? fora do jogo, fora do jogo, acho que o ponto que para mim é mais difícil é o acordar para ir treinar. Então, acordar para ir para academia fazer musculação, por exemplo. E aí eu sei que se eu não tiver um personal, depender de eu acordar, ter que ir lá sozinho e fazer, cara, eu vou falhar muito. Então, tem alguém que tá ali, eu sei que, pô, essa pessoa tá com a hora dela lá, tem um compromisso de horário, então não posso falhar. Então, beleza, coloquei uma pessoa para ancorar minha ida para musculação. Nos estudos, por exemplo, eu gosto muito de ter algumas linhas de estudo assim. Eu gosto de estudar bastante o meu jogo, então isso eu consigo fazer sozinho, eu faço sozinho através da minha database, através das mãos minhas que eu traqueio. Gosto de estudar o jogo de pessoas que são próximas de mim e estão ganhando também. Então isso eu faço com elas, né? Através da Uhum, database delas. E gosto de estudar através de aulas teóricas, então aprendendo com alguém que é melhor do que eu, e aí isso é só eu estar na aula. ok. Então, a parte um eu sozinho estudando a minha database. A parte 2 sou eu com outras pessoas estudando o jogo delas, né? E a parte 3 sou eu tendo aula com pessoas melhores do que eu para Uhum, ajudar a me desenvolver. Então, desses 3 pontos que eu curto dividir os meus estudos, 2 deles estão ancorados em outras pessoas. Tem a ver com estar ali tendo um compromisso com outras uhum. pessoas. Então, se tem um desses 3 que eu tenho a maior chance de falhar, é eu estudando meu jogo que sou eu sozinho. Então, às vezes, Aham. pô, não tô com muita vontade, chama alguém para estudar junto comigo, e aí acaba dando uma Isso, auxiliada fazendo nisso. acontecer. E depois também, juntamente com essa ancoragem com terceiros, também tem a questão da rotina. Porque quando criamos a rotina, se você estuda, está habituado a estudar todas as manhãs, às 9 da manhã, tem aquela rotina, o hábito de estudar sozinho, depois chega a um ponto que esse hábito torna-se quase como escovar os dentes ou tomar banho. Nós simplesmente cumprimos. Então, juntamente com Perfeito. essa ancoragem externa,
reforçar essas rotinas, já depois vai ter esse retorno de quase nos obrigar a fazer, porque já estamos tão habituados a isso. Ok. É, exato. Então, por exemplo, pô, tenho um horário ali que a gente estudo com os amigos meus. Se um ou outro não puder, ou se todo mundo não puder, pô, eu sei que eu vou estar ali porque já era algo que eu já tinha marcado. Então, Uhum. é muito mais fácil tu seguir assim do que tu ter que fazer coisas aleatórias, né? Então, Ok, eu acho mais fácil desse jeito. com certeza. Ok, e é isso, é também levar a rotina e a performance no póquer. Claro que exige muita força de vontade, disciplina, às vezes até, às vezes também nos negar alguns impulsos ou algumas coisas que nós queremos fazer um pouco fora do normal, mas tipo, o que eu quero dizer é preciso a parte de forçar a barra, mas é preciso também a inteligência de criar sistemas, não depender apenas da nossa própria disciplina, força de vontade e energia. Não, ter o sistema que também faz-nos andar ali dentro hum, daquela estrutura e daquelas rotinas. É E aí que tu entra, né? É aí que entra o teu trabalho, é aí que tu ajuda a uhum, gente a isso, desenvolver isso. esses pontos. É porque depois, se nós só dependemos da nossa força de vontade e da energia, a nossa evolução acaba sendo limitada porque a nossa energia é finita e as horas também num dia são finitas. Então não podemos só olhar para mais trabalho, mais horas, mais esforço. Não. Temos que olhar também para outras maneiras, quase de multiplicar as nossas horas ou multiplicar o nosso investimento de energia. E eu vejo que você está a olhar para o chat. Quer responder aí alguma pergunta, Vitor? Que também já tenho Não, aqui uma lista de perguntas para fazer, mas não quero monopolizar as perguntas e podemos ver aí. não, eu tô por ti. O que tu quiser, se a gente, o papo tá massa, se Ok, quiser com certeza. responder tudo no final, não Ok, sei, tu que é manda. isso. Ok, então deixemos as perguntas para o final. Ok, eu também estou curioso e queria fazer um exercício consigo que é fazer um zoom out da sua carreira neste passado recente e comparar a qualidade do processo de março, que foi o mês de séries e dos bons resultados, com o processo de abril e ver se, ok, está conseguindo manter a mesma qualidade, houve algum ajuste para baixo ou para cima, como é que se sente nessa avaliação? Então, acho que, sendo bem honesto, assim, quando o período seguinte ao período de série, eu acho que é um período bem difícil, assim, um pouco pela questão humana mesmo, de antes tu estava disputando grandes premiações e agora os garantidos vão lá embaixo, tanto quanto qualidade do field, né? A gente sabe que quanto menos pessoas no field, a tendência é ter menos recreativos, e aí com menos recreativos, alguns torneios acabam não ficando interessantes. Então, às vezes, tem que se forçar ali a jogar alguns torneios que vai ser uma batalha entre profissionais, basicamente, nesse average tão alto. Então, acaba que em questão de resultado, não está sendo um mês tão bom quanto foi o mês passado, mas é normal também, são, Sim. são períodos. Tu tem uma série que começa agora domingo, então esse período durante pós-séries, eu gosto de pensar mais como um período de treino mesmo. Então, nem toda quarta-feira é quarta-feira de Champions League. Às vezes tu vai ter que jogar a Champions League, mas no domingo tu tá jogando o teu campeonato lá contra o Uhum. 17º colocado. Só que se tu não estiver lá jogando, quando chega a outra quarta-feira da Champions League, tu tá fora de ritmo. Então, pensar nesses períodos assim entre séries, onde os garantidos vão lá embaixo, essas coisas acontecem, como um período de treino mesmo. Isso. Então, meio que abstrair um pouco do quanto eu tô fazendo, quanto eu tô ganhando, como estão as coisas, aproveitar para estudar bastante, para colocar novas estratégias de jogo em prática, para que quando volte ali a outra série. Não que a nossa vida é baseada em séries, mas a gente sabe como os sites de poker pensam, né? E aí tu tem uma noção que hoje em dia tem série quase todo mês. Então, no período entre séries é onde o garantido vai lá embaixo, porque eles entendem também que ninguém vai ficar 5, 6 meses jogando todo mês no ritmo que é um
um scoop, por exemplo, né? Uhum. Então, eu acho que pensar mais em treino, em aplicar coisas novas, e aí acaba que isso às vezes tu estuda algo novo, tu vai praticar e tu pratica errado, tu usa aquilo errado, aí tu, pô, aqui eu fiz cagada. Aí tu vai lá, volta, reaprende, aplica de novo. Então é um mês meio atípico assim nesse sentido, porque eu gosto bastante de usar isso para treinar assim. Isso. Óbvio, né, que Aham. ninguém tá rasgando dinheiro, mas pensar um pouco mais em treino e não tanto em, pô, vamos pro estouro ou vamos ganhar tanto. Uhum. Ok. Então acaba sendo sempre um mês importante, estes meses de off-séries, mas a importância muda um pouco de carácter no sentido que, ok, é mais para treinar, colocar em prática novas estratégias, fazer experiências, sejam técnicas, sejam de performance e mindset, e é também uma ótima altura para, a meu ver, para ganhar a edge sobre o field. Porque quando nós estamos em séries, o field, de forma geral, está tudo motivado, é capaz de estudar, é capaz de jogar, é capaz de levar o jogo com bastante seriedade. Mas quando depois chegam estes meses menos estimulantes em termos de resultados, os jogadores que não são ou que não levam a carreira de forma tão séria acabam perdendo muita qualidade e acabam perdendo muito o processo. Então, se nós aqui, numa altura que eles perdem bastante o processo, se nós conseguirmos manter ainda uma qualidade de processo, é uma altura que a nossa vantagem pode aumentar consideravelmente. E então também ver isto como, E como uma fase para fazer a diferença. Não, total. E eu acho que assim, a nossa cabeça de jogador de pôquer, ela sempre tenta ficar avaliando os EVs, né? E assim, tu sabe que no mês de série tem oferta de torneio toda hora, torneio pagando muito toda hora. Então é hora que tu senta a bunda na cadeira, registra e registra e registra e vai jogando o máximo que tu conseguir até tu estar performando bem. Nesses meses onde a oferta de torneios não é tão boa, cara, será que faz sentido tu estar jogando todos os dias, às vezes torneios que tu não deveria estar jogando? Ou será que não vale a pena tu tirar um período para estudar mais, para te focar melhor no teu jogo? Porque Uhum, daqui a 1, 2 meses tem mais um mês de rotina puxada e tal. Então, não tô falando para deixar de jogar, mas será que tu ter um tempo ali estudando muito o teu jogo, aprendendo coisas novas, tendo aula com os teus instrutores, trabalhando a tua parte mental, será que tu aproveitar esse período assim não vai te fazer ganhar mais dinheiro quando tu chegar num período onde tem torneio todo dia muito bom. Então uhum. é algo que a gente tem que avaliar, né? Isso. Ajustar as rotinas, isso, a estudar mais e jogar um pouco menos, porque é isso, não dá para andar naquele ritmo sempre de série, estar a jogar constantemente 5 6 vezes por semana, porque aí depois acaba, regra geral, é insustentável para um jogador de póquer. Então, saber quando acelerar e saber quando tirar o pé, mas no fundo não é tirar o pé, é tirar o pé um pouco do grind para substituir por estudo ou por até o descanso em si. Então, o descanso também é importante porque as séries são muito intensas e para nós conseguirmos imprimir essa intensidade, nós também temos que ter combustível no tanque, temos que ter essa energia disponível para poder dar o gás. Então, pronto, é preciso ter em conta também essas frentes. Já agora, no descanso, como é que você é uma área do jogo que você consegue gerir bem? Ou é o tipo de jogador, e isto acontece também com high performers, que é quando eles descansam, eles têm dificuldade a descansar, que parece que não estão a produzir ou que podiam estar a fazer mais. Como é que você gera essa parte da recuperação e descanso? Cara, eu gosto muito dessa pergunta, porque eu tive uma mudança muito grande na maneira de enxergar e de como eu vivia, assim, de, sei lá, 4 anos pra cá. Eu era o tipo de jogador que eu não conseguia descansar. Então eu sou apaixonado por pôquer, eu amo pôquer, e aí num dia de descanso, por exemplo, vou ver um filme. Vou ver Quebrando a Banca, que é um filme que tem a ver com Las Vegas. Na hora, vou assistir um filme, vou ver tal filme que tá lá o cara jogando Blackjack. E aí chegou um dia que eu falei, cara, será que eu tô viciado ou será que eu só gosto muito mesmo de pôquer? E aí eu vi até o Yuri falando uma vez sobre isso, que ele também era assim, ele sempre queria estar envolvido com poker e tal, mas eu era um cara que eu não conseguia descansar porque
no jogador ele sempre tá com make-up, né? Então tu sempre tá jogando e aí tu saca, no dia seguinte tu já tá com make-up de novo. É claro que cada time tem o seu acordo e tal, mas normalmente é assim. Então eu era um cara que quando eu tava descansando, ou tava num dia off, na minha cabeça eu acabava me acusando, tipo, pô, tô com make-up muito grande e tô aqui curtindo com os meus amigos, ou tô aqui jantando com a minha família. Pô, será que eu não devia tá lá jogando? Porque se eu estivesse lá jogando, ia estar trabalhando para resolver esse make-up e tal. E aí levei esse ponto para conversar com a minha psicóloga, que eu trabalho há já uns 3 anos com ela, e ela me ensinou um negócio que eu levo para a vida, assim, que é aprender a dividir a tua vida em caixas. Então, eu era muito acostumado, se o meu trabalho, se o poker estava indo mal, eu considerava a minha vida indo mal. E isso me Hum, deixava de mau humor, isso me deixava cansado, isso afetava o meu relacionamento com outras pessoas, porque eu não estava disposto. E aí, quando eu aprendi que existem as caixas, então, tem a caixa do meu trabalho, tem a minha caixa espiritual, tem a minha caixa das minhas emoções, tem a minha caixa com os meus amigos, tem a minha uhum, caixa do meu sono, eu consegui entender que a minha vida é muito mais ampla do que só o meu trabalho, apesar de ser uma parada muito importante. Então, aprender a isolar essas áreas, igual, por exemplo, pô, é, digamos, tenho minha namorada, discutir com ela, minha vida tá uma merda. Não, cara, a caixa do teu relacionamento tá indo mal. Mas tu uhum, tem saúde, tu tem um trabalho, tu tem amigos. uhum. Então, aprender a departamentalizar me parece uma excelente ideia. E foi isso que eu fiz e me ajudou muito a resolver esse problema. Porque eu sabia que, beleza, estou trabalhando. Então, quando eu estou trabalhando, a caixa do meu trabalho está aqui, todo o restante está de lado. Então, eu me coloco numa bolha onde nada consegue entrar nisso daqui. Terminei de trabalhar, vou descansar. Cara, aquela caixa do trabalho ficou lá guardadinha. Então Uhum. aqui eu vou aproveitar esse momento. E aí, quando eu voltar para o trabalho, eu vou lá. Então, dentro dessa tua pergunta, eu tive uma mudança muito grande nesses últimos tempos. E muito foi por causa desse insight, assim, de departamentalizar as coisas da vida. E não é porque tu não tá passando por uma situação financeira ruim que a tua vida inteira tá ruim. Com certeza, um problema de saúde é Uhum. muito mais importante do que um problema de dinheiro. Então, nota que às vezes a gente foca muito na caixa que está indo mal e esquece de todas as outras que estão indo Pois. bem. Uhum. Ok. E então com esse novo raciocínio, esse novo paradigma, agora você sente que essa parte do descanso e recuperação está bem otimizada, está bem equilibrada com tudo o resto. Como eu tenho bastante compromissos, acaba que eu não consigo, eu tiro menos dias de descanso do que eu gostaria. Mas, por exemplo, o sábado é um dia que eu sei, né? Vai ter uma galera que vai me crucificar, fala que o sábado é muito bom, é o segundo melhor dia para jogar. Eu entendo isso, de fato é um dia muito bom para jogar e volumar, mas é o dia que eu encontrei para ter o meu dia off, assim. Então, Uhum. no sábado, se alguém me manda a mão, se alguém me tira dúvida, se alguém me fala de baralho, o único baralho no sábado talvez seja o de truco, porque o de pôquer, assim, não vejo nada de trabalho e uso o Boa. sábado para 100% descansar, assim, Isso. porque foi o dia que eu consegui fazer isso de acordo com as rotinas que me envolvem e envolvem outras pessoas, e antecede o domingo, né? Então eu sinto que tem gente que é o contrário, que quando joga no sábado chega ainda melhor pro domingo. Eu Uhum. entendi que para mim não é assim. Quando eu Isso. descanso no sábado, chego muito recuperado pro domingo para mandar bem, assim. Ok. E nesse caso é muito encontrar o que funciona para cada um de nós e é verdade. Há jogadores que não gostam de começar o domingo sem ter um dia, tipo, sem jogar sábado, e há outros jogadores que descansando no sábado é a melhor maneira de se prepararem para o domingo. Mas o princípio, que é transversal a todos os jogadores, é que o descanso é muitíssimo importante, sobretudo para jogadores que já têm uma boa experiência, que já têm vários anos de carreira. Porque também, por outro lado, se formos a ver, ninguém chega longe, seja no póquer, seja noutra modalidade, sem ser obcecado ao ponto de. Há uma fase que acho que todos passamos ou vamos passar que quase é póquer 24/7. Eu também, quando comecei a jogar póquer, eu jogava 7 dias por semana, eu ia dormir a ver vídeos de estratégia, eu acordava a pensar naquilo, e é uma fase que pá, é quase um investimento que temos que fazer.
Eu acho que também há pessoas que têm mais esse perfil, mas há momentos de precisamos de ser obsessivos, mas a carreira não pode ser toda assim, ou então deixamos muito valor em cima da mesa. Eu achei esse ponto que tu falou muito importante, assim, a galera que tá ouvindo, a gente sempre tenta, falando ali sobre caixas, parece que tu sempre tá numa plenitude, né? Parece que tudo tá correndo direitinho e tudo tá muito balanceado. Só que a nossa vida, durante a maior parte do tempo, ela não tá balanceada. Por mais que a gente tente fazer com que ela fique, ela não vai estar. Pois. E eu concordo muito contigo, porque eu comecei em 2018, jogando o torneio de US$ 1, US$ 2, muito baratinho, lá de baixo mesmo. E 2019 foi esse ano que eu não vi nada além de pôquer. Então, dos 365 dias, sei lá, 340 eu devo ter ou estudado, ou jogado, ou visto alguma coisa, mas eu vi pôquer no meu dia, assim. E foi o ano que mudou a minha carreira. Eu cheguei do average 1 até o average 300 em 3 anos, 3 anos e meio. Isso é muito rápido. Causa, Uhum. óbvio, que tu fazer esse processo tão rápido tem alguns pontos negativos, mas tem vários pontos positivos. Então, e muito foi porque em 2019 eu comi os estudos, comi o jogo, assim. Uhum. Então, esse período, para quem tá ouvindo a gente, às vezes tu acha que, quero ser um bom jogador, mas aí tu tá sempre lá meia bomba, sempre, não Pois. sei o que, acontece uma coisa, tu desaparece no dia seguinte. Tem um período da nossa vida que a gente vai ter que ser obcecado. Tu vai ter que Uhum. abrir mão de tudo se tu realmente quer se tornar um cara muito bom. Tem gente Uhum. que não, tem gente que, se eu ficar aqui no. E assim, né? Não tô nem falando o quão bom ou o quão ruim. Tem gente que tem um padrão de vida que pra ele tá suave, tem gente que quer mais. Mas eu conheço vários bons jogadores, por exemplo, que chegam ali no average 30 e falam, pô, tô muito confortável aqui, é aqui que eu quero estar, e se eu tiver um bom ROI aqui, tá tudo certo. E beleza, se esse é o teu jeito de pensar, Uhum. tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Agora, não tem como tu me dizer que tu quer ser um cara muito, muito bom, bater os limites mais altos e agir como se tudo tivesse tranquilo. Ou tu reajusta o que tu deseja, ou tu trabalha para chegar onde tu Pois. deseja. Uhum. Não basta só dizer que tem vontade ou tem os sonhos, mas depois vamos analisar o processo e eles são incoerentes com esses sonhos que os jogadores dizem a ter. É Hum. igual eu tive uma vez um jogador que ele falou assim, teve uma reunião, a gente perguntou, aonde tu quer chegar no poker, né? E ele falou, eu quero jogar igual o Padilha. Aí eu olhei, beleza, tu não vai desincentivar ninguém, mas esse é o objetivo do cara, então vamos ver se ele trabalha para isso. Com 2 meses de time, tu via que o cara, pô, ele quer jogar igual o Padilha, mas ele quer trabalhar menos do que aparece 2 vezes para trabalhar, pô. Tu vai chegar talvez lá quando talvez com 100 anos tu chegue lá no Pois. Padilha. Mas não tem como. Se o teu objetivo é um, cara, tem que trabalhar nessa direção. E aí entram vários pontos, né? Tipo, o jogador, quero. Às vezes o cara pensa só ali na grana. Então, quero fazer muito dinheiro jogando poker. Beleza, esse é o teu objetivo? É. Será que faz sentido tu, por exemplo, ao invés de focar tá jogando, tu querer pegar toda etapa ao vivo que existe no Brasil? Não vai fazer tanto sentido se o teu objetivo é dinheiro. Uhum. Então, meu objetivo é, sei lá, vender mentoria. Vai fazer sentido tu ficar trancado ali em casa e não estar nesses eventos do Brasil? Não vai também. Então, tudo depende de qual é o teu objetivo, né? Isso. E agora não faz sentido tu ter um objetivo e não agir de Pois. acordo com aquilo. Isso. E também, e essa questão do objetivo muitas vezes já acaba sendo um ponto que muitos jogadores ainda não se sentaram, não pararam para pensar o que é que eu quero levar do póquer. Porque lá está, nem toda a gente tem que querer ser o Yuri ou o Padilha ou quem quer que seja. Temos é que, ok, tipo, é isso. Há muitos casos de jogadores ABI 30, ganhar 30, 40, 50k ao ano é o ponto ideal, é o ótimo. Mas há muitos jogadores que ainda não pararam para fazer esse exercício e eu acho que é bastante importante também ganhar mesmo clareza, não é só eu quero ganhar dinheiro ou eu quero ganhar muito, não. Quanto é que queres?
Tipo, de acordo com o estilo de vida que tu sonhas um dia viver, qual é o custo de vida para atingir esse, para conseguires viver esse estilo de vida? Então, ter essa clareza, depois ajuda muito também a entender qual é que tem que ser o processo, quais é que são as etapas desse processo, quem é que são as pessoas que temos que ter do nosso lado. E nesse sentido também tenho uma pergunta para si que era, que já ia fazer anteriormente, que é quais é que foram os fatores que mais contribuíram para esse crescimento assim tão rápido dos torneios de $1, do ABI de 1 para o ABI de 300? Só eu vou voltar nessa resposta, só quero voltar ali naquilo que tu falou dos objetivos. Eu acho que uma ferramenta muito boa para ajudar nesses objetivos é o site chamado Prime Dope. Não consigo entender como tem jogador de pôquer que não sabe usar o Prime Dope. Mas é um site que ele alinha tudo, alinha as tuas, ajuda a te alinhar as expectativas, assim. Então tem cara que às vezes fala que quer ganhar tanto no ano, só que aí tu começa a botar os inputs lá de como é o previsto pro teu ano, dado o average e os jogos que tu faz, que não tem simulação no mundo que chegue naquele profit que tu quer ganhar. Então, pô, calma, entenda como que é, né? Então não adianta tu jogar um ABI e querer ganhar X. Não adianta também tu querer ganhar X e fazer 200 torneios por mês. Pois. Então, usem o Prime Duplo, assim, ele ajuda muito Sim, a alinhar. É óbvio que vai esbarrar num ponto chamado ROI, que a gente não consegue estimar muitas vezes corretamente qual que é o nosso ROI, mas enfim, dá para dá brincar para fazer uma bastante nele. estimativa. Aham. Vou- Voltando para tua pergunta, cara, eu acho que se eu tivesse, são vários fatores, mas se eu tivesse que te resumir um, eu acho que seria me conectei com as pessoas corretas no caminho. Uhum. Eu lembro muito que um dos meus primeiros investidores era um cara que eu admirava e admiro até hoje. Ele entendia muito de teoria do jogo e, e ele usava o PioSolver. Na época nem existia GTA Wizard, né? E aí eu jogando bem baratinho assim, um dia vi ele usando, eu falei, pô, que ferramenta irado. Pia E Solver, eu pois é. não sabia nem usar HRC direito, mas eu olhei ele usando PioSolver, fez a node lock, e aí a resposta que era CBET 40% de frequência virou 100%, e aí eu vi aquilo acontecendo assim, eu falei, caramba, que loucura. E eu falei, pô, preciso aprender a usar essa ferramenta. E eu lembro que, cara, toda semana a gente passava 3 horas, 4 horas rodando o Monopio Solver e ele me ensinando como fazer isso. E eu não entendia nada do jogo, não entendia, muitas vezes não entendia o range pré-flop, mas ele me ensinava como usar aquele software para estudar, sabe? E foi um dos caras que mais me ajudou a entender o que é poker de verdade. E só que isso foi porque eu me conectei com ele. No time que eu jogava existiam mais de 100 pessoas. Tenho certeza que nenhuma dessas pessoas enchia tanto o saco dele quanto eu enchia. E pelo fato de incomodar tanto ele, Uhum. acabava que ele me entregava mais porque eu incomodava mais. E essa é uma dica para quem joga num time de pôquer. Cara, provavelmente quando tu escolhe um time, é porque tu admira quem são os caras que estão nesse time. Então, quando tu entra no time, incomoda, enche o saco dos teus Isso. instrutores, enche o saco dos donos do time, manda mão, manda Vai pergunta, atrás, tira isso. dúvida, Aham. mas faz alguma coisa, sabe? Porque o que me ajudou a chegar até aqui, com certeza foram as pessoas que eu me conectei. E eu posso te dar o exemplo tanto desse, que foi o cara que, inclusive citar ele aqui, né, que é o Caio SG, um dos donos do Stars, da Pocar também. Então, Ok. ele me ajudou muito Sei nesse quem é. início. Depois, eu me conectei com o Felipe Kessler, que foi o cara mais absurdo que eu trabalhei, e a gente virou amigo. Mas eu fui jogar com ele porque ele era amigo de alguns amigos em comuns. Então, nota que eu só cheguei até ele porque eu tinha me conectado com outras pessoas. Então, e foi lá que mudou, dá pra dizer que foi onde mudou a minha vida, assim. Hoje, eu sou sócio no A-Game de pessoas que eu me conectei e me se tornaram amigos antes de se tornarem sócios. Eu te falei que ali no início, que eu fiquei um ano sem jogar em site. E quando eu voltei para jogar em fevereiro nesse novo projeto, eu já voltei jogando average tipo 120 por aí. Mesmo sem ter muita database. Por quê? Porque eu tinha me conectado com essas pessoas e elas confiavam tanto no meu jogo
que, pô, elas não precisaram de 300 mil mãos para me contratar, sabe? Então, tudo isso foi me conectando com pessoas. E eu acho que, às vezes, o poker ele é muito solitário, né? Uhum. E às vezes a gente entende que, pô, é só eu sentar aqui, fechar a cabeça, trabalhar, jogar, fazer o meu e ganhar. Mas, cara, não é assim. Isso é uma parte da vida, sabe? Minha opinião é que o que de fato importa são as pessoas que a gente vai conhecendo e vai Isso, e levando vai-se ao longo do conectando, caminho. pois. Os mentores que Porque nós temos. não adianta tu ter um resultado de 300 mil dólares e não ter ninguém para comemorar contigo. Isso daí não é realização de Pois. vida, né? Então, acho que isso é muito importante, aprender a se conectar com as pessoas Isso. corretas. E eu não estou falando de interesse, acho que É uma tu se troca. conecta de verdade com alguém quando tu tem algo a oferecer também. Uhum. E é entender aquilo que tu é bom, aquilo que tu consegue oferecer, e a partir disso tu criar essas relações. Com certeza. Eu toco muito nesses pontos que é o networking no mundo do póquer. E é isso, o póquer em si já é uma atividade que tem esse lado que é solitária. E depois, se o cara em si, se o jogador é mais introvertido em termos de personalidade, ainda é mais difícil é de fazer essa conexão. Mas essa conexão tem literalmente o poder de explodir de forma positiva com a carreira, ou de forma negativa até, a carreira do jogador. Inclusive, ainda vou mais longe e digo: a média de profit de um jogador é a média dos 5 caras que andam mais próximos dele ou que trocam mais ideias com ele, assim, de forma geral. E então, um exercício que podemos fazer é também olhar para as pessoas com quem mais convivemos no mundo do póquer ou trocamos ideia e ver como é que está esse ambiente, porque a nossa média, enquanto jogador, vamos ser a média desse ambiente, invariavelmente. Ok, existem exceções, mas é a exceção. A regra é que o nosso ambiente molda-nos muito e que pode contribuir muito para a nossa evolução, como também pode nos prender, no sentido Eu de. lembro eu lembro que eu jogava num time, e aí os resultados massas que aconteciam eram tipo, 4 mil dólares, 5 mil dólares, 6 mil dólares, que são torneios importantes e tal. E para aquela realidade também fazia muito sentido. E aí eu olhava e falava, pô, irado, quando tem um resultado de 5 mil dólares, então é um baita resultado e tal. Aí passou um tempo, eu fui trabalhar com o Ketzer. E aí toda semana ele puxava 60 mil dólares. E aí eu olhei assim e falei, caramba, mano, esse cara ganha 60 mil dólares toda semana. Então quando eu comecei a ter resultados de 30 mil, 40 mil, aquilo começou a parecer normal. Normal, Porque pois. eu tava andando com pessoas que tinham resultados assim todas as semanas, todos os dias. Então, Uhum. o teto era muito mais alto do que o teto que eu tinha É antes. isso. E andar com essas pessoas, pô, te faz Aumenta norma, o teu standard interno. exatamente. Então, eu tinha um sonho de ter um resultado de 6 dígitos. E eu trabalhei 5 anos, demorou 5 anos para eu ter esse resultado. Como eu já estava num outro lugar onde resultados de 100 mil dólares, não que eram normais, mas tinha resultado de 70 mil, 60 mil, 50 mil toda semana. Para eu ter o meu segundo resultado de 6 dígitos, cara, demorou um ano. Então, o Uhum. convívio com essas pessoas, isso faz muita diferença. Pois Então, faz, é incrível. acertem o ambiente de vocês, né? Eu até Isso. falei ontem no Stories, o ambiente em que tu tá conectado, ele é muito importante para as coisas acontecerem. Pois, eu às vezes até levo isso ao extremo, que é o ambiente é o fator número um. Seja para a transmissão de informação, de conhecimento técnico do jogo, seja também para definir o standard. É isso, porque se você está Uhum. num grupo que é ótimo ter um score de 10k e é já ali o teto, e depois você vai para outro grupo que se calhar ter um score de 10k nem dá para pagar a sessão, você automaticamente já entra noutro patamar, não só do que é esperado de si para si, como do grupo para si, como de crença do que é possível. Porque, ok, tipo, estou rodeado de jogadores, ter scores de 5 e 6 disto é normal, não é novidade nenhuma. E então isto também cria, você começa a olhar para isso como, ok, também é normal para mim, ou pode ser normal para mim, porque toda a gente à minha volta
tem estes scores. Então isto vai ter um impacto gigantesco na carreira dos jogadores e depois é preciso ir atrás. O jogador não pode esperar que alguém chegue ali e que lhe faça um convite de olha, queres juntar o meu grupo, queres estar comigo? Não, quem está ali no seu grind, quem está a escalar os stakes, tem que ser chato, esse tem que andar no pé, tem que mandar mensagem, tem que estar disposto a levar de não muitas vezes, ou levar o ghost. Porque isso vai acontecer, mas isso é bom sinal. É sinal que você está mandando mensagens, que está se expondo, que está lutando também para entrar nesses círculos. Depois quando entra no Eu acho círculo é... que. Perdão, desculpa, quer Não, não, finalizar? tranquilo. É. Quando entra no círculo, depois é. Isso vai colher muitos frutos. E é uma Eu troca acho também, que como você mencionou. um pouco dessa inexperiência, assim, acontece, acho que no poker, porque, assim, né, tu trabalha com muito mais jogadores do que eu, se eu tiver errado, tu me fala. Mas a grande maioria entra muito novo, assim, no poker. Então, vários jogadores que eu conheço não tiveram uma experiência profissional fora do poker, por exemplo. O cara, a primeira experiência profissional dele foi jogando. E aí, eu acho que a falta do convívio num ambiente profissional fora do poker, às vezes limita muito o pensamento da pessoa. Em que sentido que eu quero dizer? Eu trabalhei 7 anos de CLT e eu trabalhei em algumas grandes empresas, então eu enxergava qual que era o processo daquilo ali. Então, tinha esse cara que era o dono da empresa, esse cara que era o diretor, então tinha meio que um caminho que tu fazia até chegar lá onde tu queria. No poker, como muitas vezes tu olha e fala, eu quero ganhar dinheiro, tu às vezes não entende como são esses processos. Então, cara, é muito importante fazer isso que tu falou. Tu tem que ser cara de pau. Tu tem que Uhum, perguntar e ouvir. Tu tem que chegar num cara que é muito bom e ouvir não dele. Falar, cara, eu quero aprender contigo. Como eu faço? Ah, não dou aula pra quem não tá no meu time. Beleza, como que eu faço pra estar no teu time então? Ah, não, mas não tem vaga. Não, beleza, quando abrir vaga eu quero estar aqui. uhum. E é assim, não adianta tu querer tá ali esperando cair do céu, porque não vai cair, sabe? Pois, A sorte, ela é um negócio que, pois, quando a constrói-se. oportunidade a pessoa é parada, né? Uhum, Porque não vai. Se tu tá ali, não tá. Às vezes tu nem sabe o que tu quer. E então não tem como algo extraordinário acontecer, sendo que tu tá parado, esperando a vida andar. E não só no poker, para todo o restante. Não adianta. Se tu não tá procurando, tu não vai encontrar. Não cai do céu. uhum. Ok, é isso então. Esta parte do network, mentores, parceiros que estão ali também a nos impulsionar, é definitivamente um ponto que raramente é associado ao póquer e muitos jogadores às vezes acabam tendo essa componente já bem otimizada, às vezes por acidente, porque acabaram criando um grupo com amigos que todos evoluíram no mesmo patamar, ou às tantas não foi de uma forma tão intencional, mas nem todos os casos são assim, mas independentemente de tudo, é importante ir atrás e olhar isso quase como uma stat, uma estatística da carreira do jogador. Ok. Tu performas bem, tens um bom mindset, estudas, descansas, etc. E o network, como é que está? Como um gráfico FIFA. O network é ali um parâmetro que também não pode ser descurado e que muitas vezes é isso, Sabe, é descurado. tu deu uma chave muito massa que é grupo de estudos, assim. Eu lembro que quando eu jogava bem baratinho, eu me reunia ali com 4 pessoas, algumas eu nem conhecia, e vieram porque eram amigos de outros amigos e tal. E a gente estudava toda semana, todo mundo jogava baratinho ali, torneio de US$ 5, mas toda semana a gente estudava. E hoje, um desses caras que eu estudava, além de ser um dos meus melhores amigos, meu irmão, é um dos meus sócios no time que eu tô aqui. O time só existe porque um dia ele chegou pra mim e falou: pô, tô pensando em abrir um time, bora junto? E começou Uhum. nesse grupo de estudos há 8 anos atrás. Então, muitas vezes a gente começa algo sem saber onde que aquilo vai chegar. Pois. Mas só pelo fato de estar se conectando com outras pessoas que estão na mesma fase que você, querendo a mesma coisa que você, pô, isso por si só já tem um ganho muito grande no teu ROI, sabe? Então, se conectem com outras pessoas, façam grupos de estudo, estudem juntos, aprendam juntos. Isso daí, para mim, o andar em comunidade
é uma chave enorme. E às vezes o cara tá num time bom, com muita gente boa e vivendo sozinho, como Pois se ele é, jogasse por conta. pois Pô, é. tu tá deixando dinheiro, sabe? Uhum. Tá perdendo tempo. Muitos dos jogadores com quem eu trabalho, eu tenho que reforçar, e eu vejo que há esta tendência deles não irem atrás, por exemplo, para fazer X1s. Eles ficam à espera que o instrutor mande mensagem para marcar o X1. E o que eu digo é o oposto, tipo, se é chato, vai atrás, tipo, cobra pelo X1. Pá, para mim é tipo, é todos os meses fazer X1, o máximo de X1s que eu conseguir, porque se eu estou num time e eu estou a abdicar de 50% do meu lucro, eu também quero ter, pronto, eu estou a pagar por esse serviço, direto ou indiretamente. E se eu também tenho a oportunidade de ter um jogador muito mais experiente do que eu, a revisar o meu jogo, a identificar pontos cegos, a me trazer insights, pá, tenho que aproveitar. E nesse caso é isso, é mandar mensagem e ir atrás. E depois. E ainda vou mais longe ainda no que tu tá falando, porque eu lembro que no primeiro time que eu joguei, numa época que eu não sabia nada de jogo, tinham, acho que, sei lá, 6 sócios no time. E eu conhecia tanto eles que eu sabia que, esse cara tem uma linha assim, esse cara tem uma linha assim, esse tem uma linha assim. Então, quando eu tinha, por exemplo, uma review de um torneio meu, que eu achei que pô, sei lá, joguei muito mais pra frente do que eu deveria, eu mandava pro cara que tinha um perfil que eu sabia que ia olhar aquilo e falar, não, isso daqui tá muito ruim. E então, o time que tu faz parte, tu conhece quem são todos os teus instrutores, tu sabe quem são os donos do time, tu sabe a linha de jogo de cada um. Então, se tu tem uma deficiência numa coisa, cara, procura o melhor instrutor que preenche aquilo. Então, nesse quesito ali do 1x1, às vezes o cara espera alguém do time chamar ele para fazer um 1x1. Pô, se tu correr atrás, às vezes tu escolhe quem que vai fazer o teu 1x1. Às vezes Uhum. o cara que é muito bom, ele não faz um X1 teu porque tu tem que subir ali, jogar um average mais caro. Mas tu tá enchendo o saco desse cara, numa dessa ele pega e fala, quer saber, tu tá me enchendo tanto, só que eu vou fazer a tua review. Uhum. Então Pois, tudo é correr atrás, é sabe? É isso, sair tu ter da proatividade. passividade. É isso, e ter essa proatividade. Ok. E outra coisa que eu queria perguntar que não tem a ver com esta questão do network, mas que já era uma pergunta que eu formei a ver os seus stories de ontem, quando você estava a falar sobre o erro que cometeu a dar o tribet call na semi-final table, e eu fiquei curioso sobre o seu relacionamento com os erros. Porque eu sei que também há jogadores que têm um relacionamento tóxico, por assim dizer, com os erros. Ou que se cobram demasiado, ou que estão-se a espezinhar muito por terem cometido um erro. Como é que você olha para esse fator da carreira de um jogador de póquer? Então, ao longo da carreira, assim, teve. Eu sou um cara que não tenho muita facilidade em lidar com os erros, eu me cobro muito, assim. Então, quando eu erro algo, eu fico muito queimado, mais do que se eu tivesse tomado uma bad, por exemplo. Uhum, Só que eu uso esse momento como propulsor, assim. Então, eu lembro que no segundo ano de profissional, eu errei uma mão numa mesa final, eu lembro até hoje do torneio, eram 7,50 PKO do PokerStars, pagava 700 mais bounty. Ele não era especial, não era nada, ele era normalzinho ali. E eu usei uma mesa final, segundo em fichas, pro CL, jogando uma Blind War muito mal jogada, assim. E, e aí eu olhei aquilo assim, e aí meus instrutores me cobraram da mão, e eu falei, cara, não sei por que que eu joguei desse jeito, mas fiz cagada. E eu lembro que esse sentimento ele foi tão ruim que eu fiquei os próximos 3 meses só estudando esse spot, Blind War, Blind War, Blind War. Hoje, uma das melhores aulas que eu tenho é a aula de Blind War, porque eu passei tanto tempo estudando esse erro uhum, que eu falei, cara, nunca mais quero passar por essa situação de vergonha, sabe? uhum. Então, quando eu tomo uma decisão errada, na hora eu fico muito queimado, só que eu tento usar isso como um impulsionador para corrigir esse leak de vida, assim. Eu odeio quando alguém fala, tô com dúvida em tal coisa. Aí, beleza, tu fala, então estuda, faz isso, isso e isso. Aí, um mês depois, o cara tá com dúvida no mesmo assunto. Tá, mas eu já falei, é só estudar isso daqui, é só tu fazer. Então, tu erra, tu tem dificuldade numa área,
mas tu não procura como ajustar isso, cara, não tem porquê, sabe? Então, eu acho que os erros, eles funcionam como propulsores para a gente evoluir, sabe? Isso. Eu tenho certeza que nunca mais na minha vida vou errar um tribet call numa CMFT, nunca mais. Porque quando eu rodei e eu vi que não era tribet call, eu falei, que cagada eu fiz e o sentimento foi horrível. Então, eu nunca mais vou errar isso. Eu acho que é aí que tá a nossa habilidade, sabe? Todos nós vamos errar, quer seja no poker, quer seja na vida, mas como que tu lida com esse erro é onde vai estar a chave. Uhum. Então, se tu remoer aquilo, se tu guardar aquilo para sempre, se tu é igual uma bad beat numa reta final importante, se tu guarda aquilo no teu coração e deixa aquilo ficar lá, pô, vai acabar te Pois, matando isso. vai corroer Então, isso. eu É, lembro de um call uma vez um call era uma reta final importante também, e aí eu dei um call que era. E a parte de semi é uma das partes que eu mais estudo no jogo, assim. Então, só que é muito complicado, porque é muito sensível de acordo com o RP, é muito sensível. Uma node lockzinha que tu faz já muda completamente ali a simulação, então é meio difícil estudar isso. Mas eu errei um call num torneio também, que era um torneio de bracelete. Cara, eu lembro que aquilo foi um dos piores sentimentos que eu tive, assim, de novo, nunca mais vou errar um resteel numa semi. Então é assim que faz, sabe? Eu acho que já vi muitas pessoas errarem, terem erros caros, e aquilo ficar martelando na mente delas por meses e meses, e aham. parece que a vida dela parou por causa Pois, daquele erro que aconteceu há 6 meses aham. atrás, sabe? Pois. Enquanto outras pessoas pegam isso e falam, beleza, eu errei aqui. Tá, eu errei por quê? Porque eu não sei ou porque foi alguma coisa mental? Beleza, identifiquei o porquê que eu errei. Vou trabalhar nisso. Se é Uhum. técnico, tu estuda. Se é mental, tu entende o porquê que aquilo aconteceu. Isso. Isso. O erro é feedback. E depois, se nós usarmos a nosso favor e, e processarmos o erro no sentido de entender o que é que está a falhar, o erro até deixa de ser erro, acaba sendo, é uma oportunidade. Então o nosso jogo não é evitar os erros, porque isso nunca vai acontecer, isso não existe, mas assim, errar barato, idealmente, errar rápido e errar pequeno, idealmente, mas ok, errou, processar informação, utilizar isso para, para o estudo, para a nossa evolução e siga, passar à próxima. Ok. Ok, podemos ver agora aqui umas perguntas também. A galera tem participado aqui bastante no chat. Vamos dar uma olhadinha. Podem enviar também, continuar a enviar as perguntas que estamos aí a ler. Ah, bom dia, estudo em grupo com amigos, ajuda a manter o foco. Ok, com certeza. É muito bom ser contar que fica mais divertido o estudo. Ok, tem aqui uma pergunta do Kaique que diz: Partilhe como você se adapta diante o seu sono, sabendo que não tem hora exata de finalizar o seu trabalho e no outro dia precisa de estar novamente em rotina, fazendo a sua atividade e enfim, o que está programado para fazer. É isso sobre o sono. Pô, mandar um abração pro Kaique aí, parceiro. Ele é jogador do A-Game também. Hum, Mandei o link lá pra turma. Tem uma turma aí que tá junto. Pô, essa parte do sono eu acho que vale um estudo muito aprofundado sobre esse tema, assim. Eu era muito negligente com o meu sono. Como eu trabalhava, sempre trabalhei muito e tal, então eu não me importava em ir até muito tarde e acordar cedo no outro dia e às vezes dormir 4, 5 horas e ficar com isso e falar, se eu não tô sentindo sono é porque eu descansei. E aí eu era o primeiro caso do mundo que dormia 4 horas e tava 100%. Então, obviamente que não é isso, né? Eu acho que, assim, cada caso é um caso, mas no teu caso, por exemplo, que trabalha de madrugada, eu acho que é muito importante tu não quebrar os acordos contigo mesmo. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar até 3 da manhã, 4 horas, cara, não tem como depois eu querer fazer alguma outra coisa. Depois eu ficar no Instagram ali vendo alguma coisa, ou eu ficar
respondendo mensagem que eu tinha que resolver, terminou o grind, é cama, é berço. Então é dormir porque para conseguir no outro dia tu acordar, mas eu acho que além desse momento, o que que tu faz durante o teu dia influencia muito no sono. Claro que aqui a gente pode falar sobre como que é o ambiente que o cara dorme. Então, por exemplo, tu é obrigado a remover todos os pontos de luz. Isso, às vezes o cara dorme no quarto que o computador fica ali. Aí o computador do cara é RGB. Aí tem um monte de luz para todo lado. Tu precisa Uhum. dar um jeito de cobrir essa CPU aí, porque tu dormir num lugar onde tem ponto do computador, ponto da televisão, ponto da CPU, quanto mais escuro o teu ambiente, melhor é o teu sono. Então, ajustar isso daí é uma coisa que tu tem que fazer. Aí tem um monte de É detalhezinho, isso. né? Tem Mas, tempo de tela, tu não pode, tu vai dormir, tu tem que reduzir o teu tempo de tela antes, o ideal é não olhar o celular. É ideal, pô, às vezes tu vai dormir ali, terminou de jogar. Cara, pega uma meia hora para ler um livro, isso daí desacelera a para tua fazer mente, tu consegue cooldown. descansar melhor também. Então É tem, isso. tem esses pontos, mas principalmente o que que o cara faz durante o dia. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade para dormir ou não descansa tão bem, porque o cara não faz uma atividade física durante o dia dele. E aí isso influencia na recuperação. Ou às vezes porque o cara se alimentou mal à noite e aí isso vai dificultar também na hora que ele precisar dormir. Então tem esses vários detalhes. Como que eu fiz no meu caso, parei de negligenciar o sono. Então, por mais que existam vários compromissos que eu tenho que fazer, eu me obrigo a dormir pelo menos 7 horas toda noite. Uhum. E não importa se no dia seguinte vai ter que, o dia vai ser mais corrido ou não, eu parei de me colocar como segundo plano. E não é porque tu não sente sono que tá tudo bem. Se tu dormir mal, com certeza, quando chegar no momento que precisa que a tua energia esteja lá em cima, como Poxa. uma reta final importante, tu vai errar a decisão. Porque o Uhum. teu cérebro ele foi feito para economizar energia, e o Renato sabe melhor do que eu. Então, tu foi criado para economizar energia. Se tu já tem pouca energia, chega uma hora que parece que tu tá tendo que tomar tanta decisão difícil, que o teu cérebro fala, não aguento mais estar aqui. Quer saber? Joga a ficha para cima. E aí, quando vê, tu tá espiusando uma reta final que tu Pois. nunca faria isso na tua vida se tu tivesse com teu nível de energia lá em cima. Então, não negligenciar isso. Pô, se tem dificuldade para dormir, cuida do teu ambiente. Ler um livro é uma baita dica para antes de dormir. Evitar celular antes de dormir também. Então, esses pontinhos aí. Mas o principal é não negligenciar. Sono é uma parada que tu não consegue medir, né, o quanto de ROI tá gerando, mas tu aprende o dia que tu faz uma grande cagada numa reta final e tu descobre que é porque tu não dormiu direito, nunca mais tu para de Pois. negligenciar isso, sabe? É um pilar fundamental da performance. Eu até costumo dizer que é como um fisiculturista. Ele tem que treinar, tem que ir na academia, fazer as suas 3 4 horas por dia, tem que se alimentar bem, tem que seguir a dieta e tem que obrigatoriamente descansar bem. O cara não pode, tipo um Ramondino, que é o pica da galáxia deste mundo. O cara não pode dizer, ok, quero treinar mais, vou cortar no descanso. Ou em vez de dormir 10 horas, vou dormir só 6 horas para poder treinar mais. Não, não dá. Tem que dormir as 10 horas. No caso deles, eles dormem fazem às vezes 3 sonos no dia, fazem 2 cestas e um sono à noite. Mas o sono é uma componente vital, neste caso do fisiculturismo, é para ajudar o crescimento muscular, mas para nós, enquanto jogadores de póquer, nós aprendemos ou nós consolidamos a informação do estudo, não é quando estamos a estudar, é quando estamos a dormir. Quando estamos a dormir é que o nosso cérebro começa a fazer as sinapses e a fazer os processos mentais para realmente interiorizarmos aquele conhecimento e aquela informação que estivemos expostos. Então não há desenvolvimento técnico, ou o nosso desenvolvimento técnico fica muito comprometido quando o descanso ou sono é mau. Pois também a parte do sono tem o impacto direto no nosso sistema nervoso. Quando nós descansamos menos, estamos muito mais propícios a tilts e depressão, ansiedade e emoções assim desafiantes. Portanto, se queremos ter uma capacidade maior para gerir os altos e baixos da nossa carreira,
E a parte emocional, o sono é o ponto número um. Posso dar duas dicas de conteúdo, Renato, sobre isso? Com certeza, eu agradeço. Com certeza o Renato também tem bastante conteúdo falando disso e, pô, se tu tá aqui, né, tá nessa live é porque tu conhece o trabalho do Renato, então, pô, é obrigatório conversar contigo para resolver isso. E tem um conteúdo que eu acho muito massa no Instagram e eu acredito fielmente que os perfis que a gente segue no Instagram, eles determinam muito o nosso desenvolvimento. E um perfil que eu acho muito irado perfil do reservatório de dopamina, que é do Wesley, não sei se Ah, tu já Wesley, chegou sim, a que é ver. o reservatório de dopamina. E Uhum, eu acho que o conteúdo dele, assim, sobre sono e sobre descanso, eu acho maravilhoso. uhum. Então, uma dica ali para quem quer ver um pouco mais sobre isso, sigam ele lá, porque é animal, assim. É uma ótima referência. No Brasil, o Wesley, em termos de biohacking, estes temas que estamos a falar, mas mais até adaptado à vida, que eu conheço é a referência número um. Ok, e também um ponto muito importante no sono é criar rotina. Rotina, horários de sono e cumprir com a rotina. Porque quando isso já está rotinado, depois é muito mais fácil de Eu, respeitar. eu falho muito nisso, assim, eu sei que eu tenho que dormir até tal horário, e aí às vezes eu, pô, não consigo, e aí vai entrando aquele ciclo que a gente conversou, né? Quando tu vai dormir tarde, aí no outro dia tu acorda mais cansado, aí tu vê que tu acordou depois, tu já começa o teu dia perdendo contigo mesmo, porque tu Uhum, sabia que tu tinha que ter ido dormir mais cedo no dia anterior. isso, uhum, Então, pô, não falhem assim no sono, porque é um dos grandes auxiliadores do nosso ROI aí. com certeza. Ok, que mais pergunta temos aqui? Ó? A Bruna também está aqui a acompanhar. Um oi para a Bruna. A Bruna, Um no beijo pra fundo, Bruninha. foi a Bruna que fez a ponte entre nós, que nos colocou em contacto. A Bruna também. Exatamente. A Bruna sempre me falou bastante bem de si. Falava-me que você era o melhor coach de póquer no Brasil. Por isso, Ela é muito bondosa comigo. salve Bruninha é aí para a uma Bruna. amigona aí. Robson também aqui a dizer que baita mental, Vitor. Também o Robson também é um coach de elite performance agora, que já está a começar a acompanhar vários jogadores aqui do cenário de póquer do Brasil. Robson, Massa. André Pinta, Kaique, Rata, o Velhote, Van de Vanessa. Obrigado aí, pessoal, por estarem a dar o vosso apoio, a acompanhar aqui a live. Ok, e agora, antes de concluirmos esta nossa conversa, quais é que são assim os seus objetivos ainda para 2026? Sejam objetivos pessoais, profissionais, de performance? Então, acho que profissional continuar evoluindo, assim, falando no que a gente consegue controlar. Eu sei que é muito gostoso no início do ano tu fazer uma meta de profit, né? Tu falar, não, eu quero fazer tanto no ano, mas acaba que tu não consegue controlar muito isso. Mas se tem um número, eu quero chegar nos 7 dígitos esse ano de lucro. Estamos na metade Top. do caminho. E aí é continuar trabalhando, continuar melhorando, evoluindo, me preparando cada vez mais, fazendo aquilo que a gente já faz ali diariamente mesmo, que é trabalhar, né? Então, eu acho que uma parada que eu gosto bastante de falar também é que se, se algumas pessoas chegassem na minha vida para analisar o meu desempenho, nas minhas piores fases, essas pessoas me recomendariam eu largar o poker. Se outras pessoas chegassem na minha vida na melhor fase, como foi mês passado, essas pessoas me achariam o melhor jogador do mundo. Então, acima desses clipes, a nossa carreira ela é um filme, né? Ela não é um clipe. Porque se eu cortar, Uhum. se eu cortar minha carreira como um clipe, eu posso pegar um momento bom, um momento ruim, e isso me leva para dois caminhos completamente diferentes. Então, enxergando que a nossa carreira ela é um filme, que vai passar por bons momentos e momentos ruins também,
a gente precisa focar não no nosso resultado, mas precisa focar na nossa identidade. Quem que a gente é, Uhum. quanto eu estou trabalhando. Porque nos Uhum. momentos difíceis, o que me gera confiança não é olhar o número que eu estou perdendo US$ 100.000. O que vai me gerar confiança é eu saber que eu estou trabalhando todo dia. Então eu sei que eu Isso. sou um bom jogador, eu sei que eu estou trabalhando, não o que o número está me dizendo que eu estou fazendo. Então, eu tenho estudado muito sobre confiança nos últimos meses, assim, fazendo trabalho com a minha psicóloga. E uma das chaves para te ter confiança é botar horas de trabalho, é botar horas de estudo. Tem Uhum. um documentário que eu acho muito massa, que é o documentário Starting Five da NBA. E a última temporada tem um episódio que fala só sobre confiança, os jogadores Oh. lá falando sobre a confiança. E aí tu se impressiona, porque o cara sabe que faltando 3 segundos a bola vai para a mão dele. E o arremesso do jogo vai cair para ele e ele tem que fazer aquela cesta, porque o estádio todo, o ginásio todo vai depender dele, a cidade depende dele, a franquia depende dele, e a última bola vai cair na mão dele. E esse cara falando sobre esse momento, fala com uma naturalidade incrível, porque ele sabe que ele arremessou tantas vezes aquela bola, ele já fez aquilo de tantas posições, já arremessou tantas vezes, que vai parar na mão dele e ele Uhum. vai acertar a cesta. E essa confiança só vem pra gente se a gente trabalhar tanto. Então, Pois. se eu rodei tantas mãos no HRC, eu sei que eu não vou errar um raise call. Se eu rodei tantas mãos no GTA Wizard, já drillei tanto aquele spot, eu sei que eu não vou errar aquilo, então eu tenho confiança naquilo. Então, eu saber a minha identidade é muito melhor do que eu ver os números que eu estou gerando. Então, eu Uhum. foco muito nisso, assim, e o que eu planejo para esse ano é continuar tendo bons resultados, mas sem perder essa identidade, sem Isso. me vislumbrar com os bons números, sabendo que eu tenho que continuar trabalhando, saber que eu tenho que continuar estudando e melhorando, porque para jogar contra os melhores do mundo é muito difícil. Tu tem que tu não pode parar, tu não pode ter muito tempo de comemoração. Eu sou palmeirense, sou fã de um colega teu aí, não sei se tu gosta dele ou não, que é o Abel Ferreira, que é o técnico do meu time, Uhum. e ele tem uma frase que é muito boa pro Palmeiras, que vocês têm 24 horas para comemorar. Depois a Puxou gente a volta pro loja. trabalho normal. Então, eu gosto muito de pensar assim como ele orienta, Uhum. sabe? Ok, ótimo. E você tocou aí num ponto mas muito importante, essa parte da confiança baseada no trabalho, na qualidade do seu processo, é que é a verdadeira confiança e não aquela confiança barata de estar a ganhar ou de estar a perder. E isso demonstra também a sua maturidade enquanto jogador, enquanto performer. É tipo, os resultados que você tem vindo a obter não são surpresa nenhuma, porque eu falo com muitos jogadores e sei que são poucos os jogadores que atingem esse nível de compreensão sobre também a parte da performance, mas confiança. E então é isso, ir continuando a reforçar o processo, ter pessoas de fora que nos dão as achegas ou que nos dão os insights que precisamos para melhorar, ou dão-nos o reforço positivo também de que, ok, estás a jogar bem, tens aqui alguns pontos a melhorar, mas no geral o teu jogo está muito bom, isso também ajuda muito com a confiança. E, e por fim, uma última pergunta que é: o Palmeiras tem Mundial ou não tem Mundial, afinal? O primeiro Mundial do Mundo, 1951, é título do Palmeiras. O Palmeiras é campeão do mundo. Ok. Então por que dizem que o Palmeiras não tem Mundial? Pô, Renato, tu sabe que quem ganha muito é muito invejado. Então não tem o que fazer. É o time mais campeão do Brasil, vão falar mal, não tem jeito. Ok, então tem Tem um Mundial. monte de gente que não. Tem uma galera que não falou nada durante 1 hora. O cara falando, o cara não falou nada. Aí falou do Palmeiras, o cara digita no chat: vocês são traídos. Ok, então vai, tem Mundial. Aqui eu de Portugal eu ouço muitas vezes tem Mundial, não tem Mundial e nunca tinha compreendido essa discussão, mas agora, ok, Tem Mundial sim, tem, Renato. ok, fica registado. Temos aqui uma última pergunta que era de quem? Do André Gil, onde é que está? Que era como conciliar, perdi essa pergunta. Ah, Ali, como como, fazer a divisão de estudo. uhum. Isso, como fazer a divisão de estudo para quem trabalha como CLT?
Hoje temos bem menos tempo. É uma pergunta bem difícil essa do André, porque quando eu conheci o poker, eu estava fazendo faculdade, faltava 6 matérias para me formar, e eu era CLT, então trabalhava normalmente. E aí eu ia para a faculdade de manhã às 7, trabalhava da 1 às 6 e chegava em casa das 7 até às 10, até das 7 até meia-noite e jogava. E aí eu consegui fazer isso por 2 semanas. Então chegou, eu olhei e falei assim, cara, é o poker que eu quero, é isso que vai dar certo, é o sonho da minha vida é fazer isso. E aí acabei trancando a faculdade e pedi demissão do trabalho. Uf, Não recomendo fazer isso. fui mesmo all in. O que que, como, não, all in Fui total. all in Como que eu depois. faria, cara? É organização, é rotina. Então eu falei, eu sou um cara que sou movido por rotina. E se eu não anotar o que que eu faço cada parte do meu dia, em vários momentos eu vou estar fazendo nada olhando o Instagram. Então, as 24 horas que existem para mim, existem para ti, vai existir para o cara que trabalha 15 horas, mas porque uns conseguem fazer e outros não, porque são melhores organizados. Então, é entender o que que tu, beleza, qual que é a prioridade da tua vida? A prioridade da minha vida é a minha família, por exemplo. Beleza, tu vai reservar esse tempo para tua família. Qual que é a segunda prioridade? Ah, sei lá, minha saúde. Beleza, tu vai ter que ter um tempo para te treinar, por exemplo. E definindo as prioridades da tua vida, vai chegar uma hora que vai ter a prioridade ali do teu estudo. E aí tu vai encaixar durante o teu dia, mas tu tem que achar algum momento, e isso só vem com uma organização de vida, de tempo ali Uhum. grande, porque se tu for esperar sentir vontade, sempre tem alguma coisa para acontecer. Sempre tem algo mais legal do que eu sentar no computador e ficar aqui 1 hora e meia rodando mão de HRC. Sempre vai ter uma coisa mais Pois. legal para fazer do que isso. Agora, se eu não anotar e me disciplinar e falar, ó, das 10 até as 11h30, ninguém me enche o saco, não vou responder ninguém porque eu tô aqui estudando. Não tem Uhum. jeito. Isso. Então, é também trazer o estudo para o nível de prioridade superior. E na hierarquia de prioridades, o estudo está ali. E depois, eu se pudesse adicionar algo a essa pergunta, é também não subestimar às vezes os pequenos blocos de estudo. Às vezes, quando temos uma vida assim, tão, uma agenda tão preenchida, por vezes é difícil de fazer um estudo de 2 horas ou ter uma disponibilidade de horários tão grande. Mas ok, não pode fazer um estudo de 2 horas. Eu quando comecei a jogar póquer, eu também estava a estudar e eu lembro que eu ia no autocarro, dizemos em Portugal, mas no ônibus, eu ia para a escola e na altura eu ia a ler um livro e aproveitava às vezes aqueles 20, 30 minutos de viagem para ler um livro, 30 minutos para lá, 30 minutos para cá. E na altura que eu comecei a jogar póquer foi em 2010, ainda aprendia-se através dos livros. Então eu, durante meses, sempre no ônibus, para cá e para lá, era a ler um livro de póquer. Ou seja, aproveitar também estes pequenos intervalos, às vezes que temos, ou pequenos blocos que temos na nossa agenda, é 20 minutos, é 30 minutos, ok, bora meter ali um estudo, colocar um estudo intenso de máxima atenção, foco, e esses 20 minutos, se fizermos ao final do ano, se fizermos 50 blocos de 20 minutos, são dezenas de horas. Então, também não subestimar esses pequenos espaços na agenda que temos para estudar, que eles vão acumulando e cria-se aqui o efeito dos juros compostos. Perfeito. Isso que tu falou pô, é maravilhoso, assim. A gente é campeão em menosprezar as pequenas coisas, né? A gente acha irado quando alguém perdeu lá 60 quilos treinando, mas esquece que esse cara começou perdendo 2 quilos, perdendo 3 e foi uma Uhum, caminhada. A gente admira o cara que, pô, consegue estudar 4 horas, mas esquece que ele começou estudando 30 minutos. uhum, Então a gente admira o cara que lê 30 livros no ano, mas um dia ele começou lendo um livro no mês, assim. Então, uhum. não menosprezar esses pequenos começos, assim. Pô, tu Isso, falou algo sensacional mesmo. ok. Temos aqui várias mensagens. Pessoal, se quiserem mandar aí a vossa última pergunta, o último contributo aqui para a live, ou mandar uma mensagem para o Vítor, aproveitem que estamos prestes a fechar a loja.
Outra coisa que me ajudou a limitar o tempo de certos apps. Ok, depois desse tempo a app trava automaticamente. Eu também tenho isso, Bruno. O problema é que eu tenho o limite para usar a app, mas depois eu digo, olha, esquecer por hoje e depois uso a app muito mais tempo do que. Me, me, de- me deram essa dica do Instagram, porque o Instagram ele é um grande inimigo, né, na questão de tempo. E eu uso muito o Instagram. E aí me falaram, pô, tem como tu limitar ali a função e tal. O problema é que bate a mensagem 2 da tarde e não tem a menor chance de eu não botar, me lembra nunca mais isso daí. Pois, E- isso é mas bom. um negócio que eu queria compartilhar, eu fiz isso há 2 semanas atrás e, pô, mudou minha vida, assim. Eu tinha muita agonia com notificação. Então, eu recebi uma notificação, tinha que responder rápido. E eu tirei a notificação do meu WhatsApp e tirei a notificação do meu Instagram. E isso, cara, me deu uma paz enorme, assim. Hum. Recomendo aí pra galera que tem às vezes uma turma que é um pouco mais ansiosa, uma turma que é um pouco mais. Não pode ver uma notificaçãozinha que o cara já para tudo pra responder. Tirem a Aham, notificação, já. isso daí é muito irado, me ajudou muito. Uhum, isso. Já é uma maneira de sistematizar esse uso, um uso menor do celular. E também, por exemplo, no Grind é jogar sem o telefone à frente do computador ou sem com o WhatsApp Ah, fechado, como sim. a Bruna estava a dizer. Eu nem tenho WhatsApp no computador. É isso. Tipo, é criar estas resistências ou criar este atrito para não recorrer tão facilmente a estas distrações que já ajuda a minimizar aí o problema. Ok. Há alguma coisa que queira compartilhar de alguma ou time que está com inscrições abertas, não sei, mas alguma coisa a promover, mentoria, coaching, algum projeto que esteja aí para sair ou que já esteja a decorrer. Eu queria só te agradecer, de fato, pela oportunidade, te agradecer pelo convite, fico muito feliz com isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho é @vpertile. O A-Game, que é um time focado em aplicativos, ele está com inscrições abertas. Eu tive que me afastar ali um pouquinho, né, desde que eu entrei nesse novo projeto, mas toda a galera tem um suporte irado, então é um baita time e recomendo muito quem quer vir para os aplicativos. Às vezes você não se acha jogando em site ou acha que está estagnado há muito tempo. Recomendo. Só mandar chamar lá no Instagram que o pessoal responde bem rápido. E é isso. Obrigado, Renato. Valeu a galera toda que colou. Espero que tenha gerado uns insights legais aí. Nada, Victor, foi um prazer. Obrigado também por ter alinhado nesta live. Eu senti que partilhamos aqui bastante informação que pode ser útil para muitas pessoas. Depois vai estar também disponível a gravação no YouTube, por isso quem quiser rever ou compartilhar com alguém, fica à vontade. E é isso, já sabem. Mandem mensagem ao Victor se quiserem também começar a participar no seu network e a estudar com ele, sejam chatos. A mim também, se de alguma forma quiserem ajuda, temos aí a nossa comunidade na Elite Performance, tem aí bastante conteúdo para quem quer fazer um trabalho mais estruturado, mindset e performance. E na próxima quarta-feira estamos aqui de novo. Obrigado uma vez mais, Victor. Foi um prazer. Boa Oh, sorte nesta caminhada no póquer para 2026 também. E obrigado a todos também que estiveram aqui a nos acompanhar e a dar força na live. Obrigado a todos. show. Valeu, Obrigado. Victor. Valeu, Um galera. Tudo abraço, tudo junto. bom. Um abraço. Abraço. E é isto, pessoal. Mais um hot seat concluído. Bastante conteúdo aqui partilhado, bastante estratégias que vocês podem experimentar, colocar aí nas vossas rotinas. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem. Vou deixar aqui a nossa comunidade outra vez, o link, comunidade. Se quiserem entrar em contato comigo, participar nas nossas mentorias, temos aí uma turma a abrir no mês que vem, em maio. Mandem mensagem. Se quiserem só consumir o conteúdo gratuito,
também estão à vontade. E próxima quarta-feira estamos aqui de novo para fazer mais uma live. O convidado ainda não está definido, mas a partir devemos ter um convidado. Quando não temos convidado, eu normalmente trago aqui um tema que apresento. E é isso. Por fim, também temos as nossas lives, as gravações das lives no YouTube. Por isso, se quiserem ver os outros hot seats, já tivemos o Grego, o Guzma, tivemos o Yuri, o Marcos, o Marcos Epa, mais, quem é que já tivemos? Já tivemos várias pessoas. Se quiserem ver as outras lives, estão disponíveis no nosso canal de YouTube, Elite Performance GG, é como o mesmo nome aqui na Twitch. E é isso, pessoal. Um abração, boa sorte para esta semana, boa sorte para este mês, para este ano e para a vida. Let's go! Obrigado a todos e até mais.